Vamos mergulhar hoje numa análise de um sistema de crenças que, basicamente, vira magia tradicional de cabeça para baixo. É uma jornada por uma abordagem bem moderna que foca na experiência pessoal e, mais importante de tudo, nos resultados. Para a gente começar, fica aqui uma pergunta que é o centro de tudo que vamos discutir. E se fosse possível usar e descartar sistemas de crenças como se fossem, sei lá, ferramentas? Algo que se pega para uma tarefa específica e depois se guarda. Pois é essa ideia provocadora que define a magia do caos. Certo? Para entender o que faz essa prática ser tão diferente, a gente precisa olhar para como ela quebra com aquelas tradições antigas super rígidas, sabe? E com isso abre um espaço imenso para experimentação pessoal. O ponto principal é este aqui. A magia do caos não é sobre seguir regras antigas, mas sim sobre descobrir o que funciona. A eficácia é o que mede tudo. É uma abordagem bem pragmática, quase científica da magia. E olha que interessante. Diferente de muitas tradições místicas que se perdem no tempo, essa aqui tem uma origem bem recente. Ela surgiu na Inglaterra, ali nos anos 70, com influências muito claras de pensadores como o Austin Osman Spare e com a formalização de grupos como a IoT. É de fato uma magia do século XX. Agora sim, a gente chega no coração da coisa, na ideia que realmente redefine tudo. É aqui que essa filosofia de flexibilidade total se mostra na prática. A diferença aqui é gritante. De um lado, a gente tem a magia tradicional, com todas as suas regras, seus dogmas, e a crença sendo vista como uma verdade absoluta. Do outro, a magia do caos, que trata a crença como um paradigma temporário. É como se fosse uma lente que se usa para um ritual específico e depois se guarda na caixinha. Então, esses 4 pilares sustentam a prática toda. O adogmatismo é a regra de ouro. Funcionou? Ótimo. Usa. Não funcionou? Descarta. Simples assim. A experiência pessoal é o guia. A autoridade final é de quem está praticando. O foco é sempre no resultado. E a capacidade de mudar de paradigma, bem, essa é a técnica fundamental. É a liberdade levada ao extremo. Mas como se coloca a intenção em prática? A resposta é através da gnose. Isso não é um conhecimento intelectual. Tá? É um estado de consciência alterado. É aquele momento em que a mente crítica é silenciada para que a vontade possa ser projetada sem nenhuma interferência. É basicamente o motor que alimenta os rituais. Ok, com a filosofia bem estabelecida, a pergunta que fica é: como isso se traduz em ação, no dia a dia? As ferramentas e métodos mais comuns são um ótimo ponto de partida para a gente entender. A diversidade de ferramentas aqui é impressionante. Temos os sigilos, que são tipo logotipos para os desejos, os servidores, que agem como assistentes psíquicos para tarefas específicas, a própria mudança de paradigma como uma técnica em si, e, claro, a liberdade total de criar rituais personalizados usando qualquer simbologia que faça sentido para a pessoa. A sigilização talvez seja a técnica mais famosa. É um processo bem elegante. Transformar um desejo numa frase, a frase em algumas letras e as letras num símbolo. Depois, esse símbolo é carregado com energia durante a gnose e, o mais importante, é esquecido conscientemente. A ideia é deixar que o subconsciente faça o trabalho pesado. Olha, como qualquer sistema poderoso, especialmente um tão solto, tão desestruturado, existem tanto vantagens enormes quanto riscos bem significativos. Vamos dar uma olhada nos 2 lados dessa moeda. O equilíbrio fica bem claro, né? De um lado, uma flexibilidade incrível, um estímulo gigante para a criatividade e um caminho poderoso de autoconhecimento. Por outro, essa mesma falta de estrutura pode levar a uma baita confusão mental. Afinal, pular entre crenças sem uma âncora psicológica pode desorientar. E claro, o campo fica aberto para a superficialidade. É uma prática que exige uma responsabilidade pessoal muito alta. Ok, diante desses desafios todos, como alguém que se interessou poderia começar de um jeito seguro e estruturado? A própria prática, curiosamente, oferece um caminho para isso. O caminho para começar é, ironicamente, bem disciplinado. Estudar os textos clássicos, treinar a mente com meditação, começar pequeno na prática, registrar absolutamente tudo para poder aprender com o processo e, o que é crucial, definir uma ética pessoal. Sem dogmas vindos de fora, a responsabilidade é inteiramente individual. No final das contas, a mensagem central é essa. É um convite à autoexperimentação, à descoberta. A perfeição do ritual não importa tanto. O que importa de verdade é o resultado, a mudança real que ele consegue provocar. E a gente termina com esse pensamento que é muito poderoso. A magia, nesse contexto, não é uma coisa passiva. O ritual, a intenção, a energia
Tudo isso serve para catalisar a ação no mundo real. A transformação interna precisa de um passo correspondente no mundo externo. É a ponte que liga a vontade à realidade.